Graças a Deus, nós fomos resgatados. Não havia ninguém que pudesse fazer isso por nós. Hoje nós estamos vivendo o resultado desse resgate. Talvez nós não conseguimos ainda valorizar a importância desse resgate. Mas um dia, quando nós, como a palavra diz, o veremos como Ele é, na sua glória, nós vamos entender tudo isso. Nós vamos entender quão importante foi Jesus ter se despido da sua glória, abdicado do seu trono, se tornado em carne, passar por todas as nossas privações, por todas as nossas provações, ser acusado injustamente, crucificado numa cruz, morto, tudo isso, Ele sabia que valeria a pena. Porque Jesus nunca se prendeu ao momento. Jesus, em tudo que Ele fazia, Ele sempre visualizava o propósito alcançado lá na frente. E esse é o ensinamento da cruz para as nossas vidas. Existe algo lá na frente que te espera, que vai além daquilo que você está vivendo, além daquilo que muitas vezes você está se esforçando, abrindo mão. Existe algo valioso, valoroso que está lá na frente, que está à nossa espera. E um dia nós viveremos isso. Um dia nós alcançaremos essa glória, essa eternidade, aonde nossos corpos, como a palavra de Deus vai dizer, os nossos corpos serão transformados. No momento em que Jesus se manifestar em glória entre as nuvens, no momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, porque Ele prometeu que Ele voltaria. E dentro dessa promessa existe essa palavra que nos traz a esperança. Nós deveremos esperá-lo. Nós deveremos aguardar este momento com grande expectativa. Por isso, nessa manhã, aonde nós estamos aqui, aonde nós iremos celebrar a ceia do Senhor, aonde nós iremos cumprir um propósito, uma ordenança que Jesus deixou na sua palavra. Muitos, quando lembram de alguém que já se foi, alguém que morreu, muitos se entristecem. Pessoas, em alguns costumes, algumas culturas, celebram em determinado período a morte de alguém. E todas essas pessoas se entristecem. Mas o que nós estamos vivendo hoje é totalmente diferente. O que nós estamos vivendo hoje, a oportunidade de nós estarmos aqui hoje fazendo isso, é totalmente contrário àquilo que as pessoas entendem lá fora. Porque nós estamos vivendo aquilo que é movido, aquilo que foi provocado, aquilo que foi conquistado pelo sobrenatural. E hoje nós podemos lembrar de alguém que morreu e nos alegrar muito. E até ter o direito de declarar quão importante foi essa morte, quão necessária foi essa morte, como essa morte faz diferença. Nós podemos fazer isso. E sabe por que nós podemos fazer isso? Porque Ele ressuscitou. Muitos inventores, sábios, homens que fizeram diferença na história, fizeram
coisas extraordinárias por períodos extraordinários, mas não está mais entre nós. São lembranças do passado, são lembranças que para muitos já está caindo no esquecimento, mas nós podemos nos lembrar, nós podemos fazer menção do nosso Jesus, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele está sentado no alto sublime trono, porque Ele há de julgar as nações. Ele é real, Jesus é real. Você não pode vê-lo fisicamente, mas você pode senti-lo na sua essência. Nós podemos sentir esse Jesus. Nós podemos, porque no momento mais dificultoso da nossa vida, quando nós abrimos os nossos lábios e falamos: Jesus, me socorre, Jesus, desta angústia, Ele se apresenta, Ele se revela. Mas Ele não se revela para nos causar admiração, muito menos espanto. Ele se revela para fazer em nós aquilo que Ele conquistou na cruz, fazer com que nós possamos ser imagem, que nós possamos ter a estrutura, que nós possamos ser a semelhança, que nós possamos ser a lembrança, que nós possamos ser a essência, que nós possamos nos tornar o motivo de tudo isso que foi conquistado na cruz. Ele se revela para mudar a sua estrutura, Ele se revela para mudar quem você é, Ele se revela para mudar o seu caráter, Ele se revela para mudar os seus pensamentos, Ele se revela para alterar e transformar as suas prioridades. Esse é o Jesus que nós cremos. Nós não cremos em um Jesus afixado numa cruz, no madeiro. Nós não cremos num Jesus que está lá com cara de angústia, derrotado. Não, não, não. Nós cremos naquele que ressuscitou o terceiro dia. Nós cremos naquele que venceu o diabo. Nós cremos naquele que pisou na cabeça da serpente. Nós cremos naquele que nos deu o direito à eternidade. É esse Jesus que nós cremos. É nesse Jesus que nós confiamos. É esse Jesus que sentimos. É esse Jesus que te faz sorrir quando tudo está querendo te entristecer. É esse Jesus que te faz: tenta mais um pouco, que fala ao teu coração dessa forma. É esse Jesus que faz você acreditar quando você está prestes a desistir. Ele te trouxe nessa manhã para que você lembre que Ele é acessível a você, e a sua distância entre você e Ele é a distância de uma oração, é a distância de algumas palavras, é a distância do abrir dos seus lábios, é a distância do quebrantar do seu coração, é a distância do seu rasgar da alma. Essa é a distância que Jesus está de você. Ele não está indiferente. Ele tem visto o que você tem vivido. Ele conhece a sua força, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas conquistas e também conhece as suas falhas. Mas Ele trouxe aqui você, Ele te trouxe aqui para você ver que Ele tem uma maneira diferente de ver você, uma maneira diferente de agir na tua vida. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Evangelho escrito por João, capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Senhor, muito obrigado por essa palavra,
porque ela não tem a intenção de mexer nas emoções, por mais que ela provoque isso. Ela não tem intenção de trazer cultura, intelecto. Ela não tem a intenção de nos fazer mais inteligentes, por mais que tudo isso ela provoca. Mas nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, porque ela tem poder de transformar. Quando nós olhamos para esta palavra, quando nós começamos a sentir esta palavra, nós iniciamos dentro do nosso coração um processo de melhoria, de mudanças. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós agradecemos porque essa palavra tem poder para mudar o coração. E ela já tem mudado o nosso coração. Agradecemos por este tempo dessa manhã, por este culto. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem se revelado nessa manhã. Aleluia. Pelo tempo do louvor que já tivemos. Como é bom te adorar, Senhor, através dos louvores. Muitas vezes nós cantamos como se estivéssemos gritando, mas não é um grito, não é um grito qualquer. Muitas vezes é o grito da nossa alma, Senhor. É o falar do nosso coração. Já falamos com o Senhor nas orações, e esse é o momento de ouvir a Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. Hoje nessa manhã nós estamos celebrando a Tua morte e ressurreição. O Senhor se entregou. Eu sei que foi difícil. Eu sei, meu Deus, que o Senhor se privou de tantas coisas em favor de uma criação que não merecia, pelas suas obras, pelos seus atos. Mas o Senhor fez isso, e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala a cada coração nessa manhã, a cada pensamento. Eu não sei o que trouxe os que estão aqui nessa manhã. Eu não sei o que despertou o interesse dos que estão nos acompanhando pela internet. Eu não sei, mas eu sei que foi movido pelo Senhor. Eu não sei qual que é o propósito, mas eu sei que o Senhor tem algo para fazer. Por isso, Deus, com toda a liberdade que o Senhor tem, move no nosso meio, derrubando, Deus, em nome de Jesus, todo impedimento, tudo aquilo, meu Pai, que trabalha contra o poder dessa palavra. Que o Espírito do Senhor possa, com convencimento, tocar em cada coração, trazendo sentimento aprovado pelo Senhor. Oramos no poder do nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você saiu de casa pensando: vou chegar na igreja, vou entregar meu melhor glória, vou oferecer a Deus o meu aleluia, o meu cântico. Ou talvez você saiu de casa pensando: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo, porque está difícil. O Senhor sabe que eu estou sendo perseguido, as portas não se abrem, está difícil, cada vez mais parece que as coisas estão se tornando mais estreitas. Fala comigo. Talvez você saiu da sua casa dizendo: Senhor, eu estou cansado, eu estou tão sobrecarregado, eu estou tão desanimado, Senhor, eu estou tão sem coragem. Eu quero dizer para você nessa manhã que, independente do motivo que te trouxe a esse lugar, você vai sair daqui melhorado. Você vai sair daqui diferente. O toque do Senhor vai na sua vida, em nome de Jesus, liberar algo novo da parte de Deus. E você vai entender que Ele é que renova as suas forças.
Ele é aquele que traz uma expectativa, uma perspectiva diferente. Ele é aquele que gera em você uma estrutura para aguentar, para suportar, para resistir. Ele faz isso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer você ver diferente. Para fazer você ver diferente. O texto que nós lemos aqui é um texto extraordinário. Vai falar de algo que tem características proféticas e ao mesmo tempo apresenta uma realidade concreta, mas também apresenta aqui uma condição, uma necessidade. Tudo isso em um pequeno verso. Por isso que a palavra de Deus é extraordinária. Se nós fôssemos nos debruçar nessa palavra, nesse verso, nós teríamos muito ao que se falar da parte de Deus, daquilo que Deus tem para extrair dessa verdade. Mas algo me chama a atenção e eu vou fazer menção disso dentro daquilo que nós temos como proposta dessa mensagem dessa manhã, que é a forma de Deus ver as coisas. O final do verso 23 desse capítulo 4 de João, ele vai fazer a seguinte afirmação. Esse verso vai fazer isso. Estes são os adoradores que o Pai procura. Quando nós começamos a pensar, poxa, mas Deus procurando alguma coisa, é até estranho, né? É a mesma forma quando a gente vai lá para Gênesis e vê Deus falando com Adão. Cadê você, Adão? Aonde você está, Adão? E Adão escondido. É a mesma coisa, porque a gente pensa, poxa, um Deus que é onisciente e ao mesmo tempo onipresente, declarando que Ele está procurando alguém que Ele sabe aonde está. Da mesma forma, quando nós olhamos para esse verso, para o final dessas palavras, aonde o texto vai dizer que o Pai está à procura. E aqui eu começo a entrar na reflexão dessa afirmação e começo a fazer algumas perguntas para Deus. O que é necessário para você procurar alguma coisa? O que é necessário? O que é necessário? A primeira coisa que você tem que ter para procurar alguma coisa. Não. Você tem que ter visão. O primeiro requisito para procurar alguma coisa, você tem que conseguir enxergar. Você se despertar para algo que falta, você saber da necessidade de ter que procurar, tudo isso são coisas fundamentais. Mas para você encontrar, você precisa enxergar. Porque muitas vezes as pessoas estão movidas por necessidade, sim ou não? Meu Deus, o mundo está sendo aquela engrenagem em alta velocidade se movendo por grandes necessidades. Grandes necessidades. O mundo está cada vez mais acelerado por causa de grandes necessidades. Em todas as áreas. Para suprir necessidades. Quem é do campo aqui vai saber. Um frango era o quê? 6 meses?
6 meses, minha filha? E hoje, quanto tempo duro é necessário para um frango ficar no momento do abate? Dias, né? Só uma injeção. Necessidades. Mas o texto que nós estamos aqui nos debruçando. Meu Deus, quase que eu enrolo a língua do 3 tigres. Como é que é o negócio do 3 tigres, não sei o que lá? Vocês não sabem não? De enrolar a língua? Vocês gostam, né? Nós estamos nos debruçando. Eita, saiu, glória. O texto, ele vai falar que Deus está à procura. Mas primeira coisa, para a gente começar a entender esse procurar de Deus, a gente tem que saber que é necessário Deus ver. Sabe o que me lembra isso? Daquela mulher de João capítulo 8, que perdeu as dracmas dentro de casa. Se você for pegar tudo isso que está a ser falado aqui e começar a aplicar dentro desta parábola de alguém que procurou alguma coisa, você vai começar a entender, sim, é necessário ver. Você sabe por quê? Primeira coisa que a mulher fez, quando ela decidiu procurar, ela acendeu as luzes da casa. Ela não pegou aquela vassoura de uma forma descontrolada e começou a passar pelo chão no escuro. Não. Ela primeiro acendeu as luzes. Você quer encontrar algo na sua vida? Primeiro acenda as luzes. Não procura no escuro, porque no escuro você vai tatear coisas e muitas vezes você vai tocar em algumas coisas que você vai achar, isso é a solução, isso é o que eu estava procurando, mas você vai se equivocar. A primeira coisa que aquela mulher fez foi acender as luzes. E quando ela acende as luzes, ela pega a vassoura e ela, de maneira diligente, começa a varrer a casa à procura das dracmas, das moedas. A palavra de Deus vai dizer que Jesus se declara: eu sou a luz. Aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Não existe outra forma de você ver coisas essenciais da sua vida se Jesus não for a luz da sua vida. Você precisa de Jesus, você precisa de realmente viver o que nós vamos lembrar nessa manhã. Esse Jesus que venceu na cruz para ser a luz para o seu caminho. A palavra de Deus vai dizer: lâmpada para os meus pés. Glória a Deus. Palavra. Não tem como você enxergar suas decisões, não tem como você acertar nas suas escolhas se a palavra não for a lâmpada. Não pode ser você, não pode ser as pessoas à sua volta, tem que ser a lâmpada. As suas escolhas tem que colocar Jesus, palavra, à sua frente. Aí você já pode procurar o que você necessita. Aí
você já pode iniciar o processo de encontrar o caminho da felicidade, da prosperidade, o caminho da paz, o fim das guerras. Não adianta nada, conselhos, palavras fazem importância sim, mas não são a solução. São indicações de onde está a sua resposta. Mas a palavra que é a luz para o seu caminho, Jesus que é a luz do mundo, estes sim resolvem, estes sim respondem, estes sim solucionam, estes sim tem poder para mudar, estes sim tem poder para renovar, tem poder para criar coisas grandes. Você precisa disso. Tem coisa na sua vida que você ainda não encontrou, sabe por quê? Ô pastor, mas eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, me esforço tanto. Você está enxergando? Você está vendo? Tem coisas na sua vida, irmão, que se você pegar essa lâmpada e trazê-la para perto de si, você vai começar a perceber que tem coisas que você não está vendo. Não depende do seu esforço. Muitas coisas não dependem do seu esforço. Muitas coisas não dependem da sua inteligência. Muitas coisas dependem de Deus. E você precisa enxergar isso. Porque senão você vai continuar vivendo os mesmos resultados, as mesmas consequências. Mas, dentro de tudo que nós falamos aqui, Deus ainda tem uma maneira de ver. No livro de Gênesis, no capítulo de número 16, no verso 13, nós vamos ver a história de uma mulher que fez uma declaração impactante. Pastor, o que essa mulher declarou? Que ela ficou rica? Não. Que ela foi curada? Não. Que ela viveu um grande benefício humano? Não. Mas ela viveu uma experiência extraordinária. Só porque ela entendeu uma coisa. Porque quando você entender isso aqui, meu irmão, você vai viver cura, você vai viver milagre, você vai viver prosperidade, você vai viver proteção, você vai viver resposta, você vai viver o recurso, você vai viver o sobrenatural. Se você entendeu o que ela entendeu, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Uma mulher que estava aflita, preocupada, com medo, abandonada, até então se sentindo sozinha. Você está se sentindo assim? Já se sentiu assim? Tem alguma característica que enquadra você nessa história? Tem algo na sua vida que provoca um vazio, que requer uma grande necessidade? Então você pode se identificar com essa mulher, mas o que ela precisava não era ser preenchida, ser amparada. O
O que você precisa não é ser curado, não é ter prosperidade, riquezas, honra. Você precisa de perceber da forma que essa mulher percebeu Deus. E aquela mulher, no momento mais de aflição, e Deus falando com ela, ela despertou. Porque Deus fala, eu gosto muito disso. Capítulo 33 de Jó. Quer ouçamos ou não ouçamos, Deus fala. Deus fala, Deus está falando. Todos os cultos, em toda a oração, e tudo que você faz para Deus, Deus está falando com você. E Deus falou com ela, tudo normal. Um dia normal, um culto normal, um momento normal, uma experiência normal. Deus falando, porque Deus fala. Mas algo aconteceu. O texto vai falar, depois que o Senhor tinha falado com ela, ela percebe, eu entendi, agora eu entendi, agora eu estou compreendendo Deus, eu estou compreendendo Deus, porque vai ter hora que Ele não vai falar, para os meus ouvidos ouvir. Tem hora que eu não vou conseguir discernir essa voz. Acontece com você? Não acontece com você? Mas tem uma coisa que vai estar presente se você perceber. Se você se despertar, vai estar em você em qualquer momento. Quando Deus falar ao teu ouvido e você perceber Deus falando. Quando você não perceber Deus está falando, você vai viver isso, se você se despertar para isso. Aquela mulher entendeu que Deus estava vendo. Tu és o Deus que me vê. Senhor, eu estou sendo humilhado, mas Tu és o Deus que me vê. Senhor, eu estou passando necessidade, mas Tu és o Deus que me vê. Senhor, eu estou passando provação, Tu és o Deus que me vê. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não sejam verdes, ainda que falta fruto da vide, todavia me alegrarei do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus que me vê. Vai faltar relógio, irmão. Já é 11h08. Meu Deus do céu. Virou série isso aqui. Depois eu vou ter que continuar. Ela entendeu que Deus via. E sabe o que é interessante? O que ensinam você, pelo menos a grande maioria, quando você é pequeno? Falam para você assim, ó, papai do céu está lá em cima, hein? E Ele tá te vendo. Não é isso? Aí, na inocência, por isso que a palavra de Deus vai falar que o reino de Deus são das crianças, mas não dos de estatura especificamente falando, é da inocência. Sabe por quê? As pessoas perdem a noção que Deus está vendo, porque perdem a inocência. E aí você começa a crescer, e quando você cresce, a frase da maioria das pessoas muda. Sabe qual é? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, até quando? Senhor, 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 por quê? Por quê? Por quê? Mas Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que te viu quando criança. Ele é o mesmo Deus que te livrou da morte. Ele é o mesmo Deus que te gerou, que te formou, que te criou, que fez você com um propósito.
Ele é o mesmo, não mudou, Ele não melhorou, Ele não piorou, Ele continua o mesmo. Sabe por quê? Porque um dia alguém ousou a falar com Ele e perguntar para Ele: qual que é o teu nome? Como que eu te chamo? E essa pessoa que fez essa pergunta, talvez uma expectativa de ouvir ele responder: eu sou o José. Você está a falar com o João? Mas ele não fez isso. Quando alguém ousou perguntar quem ele era, ele disse: eu sou o que sou. Sabe o que isso significa? Ele é Deus da angústia, Ele é Deus da bênção, Ele é Deus da prova, Ele é Deus da conquista, Ele é Deus do confronto, Ele é Deus da vitória, Ele é Deus da saúde, Ele é Deus da enfermidade, Ele é Deus da dificuldade, Ele é Deus da prosperidade, Ele é Deus da escassez, Ele é Deus quando a porta não está, Ele é Deus quando a porta está, Ele é Deus. O Espírito de Deus está dizendo aqui, ó, não é um, não é dois, não é três, não, são vários. Colocou prazo para Deus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não responder, até da forma tal, Deus manda te dizer: Ele está te vendo, Ele não muda, Ele está sobre a sua vida, Ele trabalha, espera, Ele trabalha, espera, Ele trabalha, porque a palavra de Deus vai dizer: Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha, Ele não muda, porque Ele é o Deus que te vê. Você não precisa, como prioridade na sua vida, da resposta, você precisa enxergar. Você precisa fazer a declaração que essa mulher fez: Ele é o Deus que me vê. Você não está esquecido, você não foi abandonado. Não, você não está sozinho. Não, pastor, mas eu decidi errado. Mesmo assim, Ele vai ao teu encontro, Ele vai até você, independente das falhas, independente das motivações. Ele te trouxe aqui nessa manhã para falar para você: eu estou te vendo e eu vou ao teu encontro, e eu quero fazer a diferença na tua vida. Será se você tem coragem de resgatar essa frase? Deus está vendo. Quando Davi foi para aquele vale, Davi entendia isso. Deus está vendo essa afronta. Essas palavras não é contra mim, é contra o Deus que eu sirvo. Quando alguém abre a boca para falar para você: você não vai chegar a lugar nenhum, não está te afrontando, não fica aí, ó, machucadinho, não. Essas palavras estão afrontando uma promessa, e Deus está vendo.
Não desfaleça seu coração, não retroceda 1 milímetro, não pare de confiar 1 segundo sequer. Pastor, está tudo desmoronando. Fique na posição aonde Deus plantou você. Pastor, está uma guerra, está uma tribulação. Fica calmo, só começa a declarar: Deus está vendo, Ele é o Deus que me vê, 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 Ele é o Deus que me vê. Vou sair da introdução. Mas vou ter que ir para o desfecho. Vou saltar o desenvolver da mensagem. Porque senão, irmão, vou escutar um monte de barriga roncando de fome. Mas se Deus está à procura dos tais, e olhando dentro dessa ótica de Deus, e falando aqui do maior evento da humanidade, o que Deus viu na terra? Vamos ser sinceros. Vamos. Porque Deus olhou, e é verdade, Deus sempre, durante toda a história humana, Deus sempre encontrou pessoas diferenciadas na terra, mas foram pessoas no singular. Deus olhou, viu Davi. Deus olhou e viu Moisés. Pessoas que chamaram a atenção, mas foi no meio de milhares de pessoas, Deus encontrou um. Só que o sacrifício não é para um. A palavra vai falar: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Deus viu alguma coisa. Deus viu algo que eu não vejo, você não vê, as multidões não veem. A ciência não vê, os sábios não vê, os intelectuais não veem, mas Deus viu. E aquilo que Deus vê começa a fazer a diferença. Você sabe por quê? Porque quando Deus falou: meu coração está entristecido, a humanidade está corrompida, o homem se inclina para o mal, vou exterminar toda a minha criação. Mas espera aí, eu estou vendo alguma coisa. E a palavra de Deus vai falar que Ele olhou para a terra quando estava prestes a exterminar a sua criação por completo. Ele olhou para a terra e viu um homem. Ele olhou e viu um homem, e esse olhar fez a diferença. Por isso você está aqui hoje. Por isso nós estamos aqui, imperfeitos, com completa falha, limitado, fragilizado, mas nós podemos estar aqui adorando a Ele. Deus viu Noé. Se coloque de pé. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores,
Isaías 53, 3, 5. Ele viu nossa dor e levou sobre si. Efésios 2, 4, 5. Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Se Deus viu algo em você, por que você mesmo não está vendo? Pastor, eu sei que eu preciso de conserto. Eu preciso mudar muita coisa, mas não vou fazer. Não quero fazer. Não sinto o desejo, não sinto que é o momento. Quando Deus olhou para a terra, Ele viu um motivo que você não está vendo, e Ele morreu por você. Ele não morreu pelos seus argumentos. Homem, quer ser curado? Senhor, já fazem 38 anos que estou na mesma condição e ninguém me ajuda. Ele não quer suas explicações. Ele não quer ouvir os seus motivos. Ele não quer saber as suas razões. Ele quer a sua decisão. Porque Ele olhou para a terra, viu você, e Ele morreu por você. Você não pode viver errado. Você não pode viver perdido. Você não pode viver distante da glória, da graça, da misericórdia. Você não pode viver distante de Deus. E eu vou fazer esse convite aqui. Eu quero que você seja corajoso igual nós somos quando nós estamos no erro. Porque pensa num homem de coragem, uma mulher de coragem, ousados quando nós estamos no erro. O tanto de besteira que se faz. Pessoas sem limites. Mas eu quero que você agora seja homem e mulher e tenha coragem de fazer o que é certo para a sua vida e valorizar o sacrifício que Jesus fez por você numa cruz. Quando Ele olhou para você sem valor, quando Ele olhou para mim sem valor e disse: vai valer a pena. Só está perdido. Só está perdido. Olha só o que a palavra de Deus vai falar. Ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Você só está perdido. E sabe a pessoa perdida? Vamos voltar no início da mensagem. Não enxerga. Você está no escuro, tateando, se locomovendo com suas mãos, tateando. E muitas vezes você está encontrando a porta errada, está passando por ela, está vivendo coisas traumatizantes, porque você está só perdido. Mas Deus hoje veio te encontrar e Ele está no altar. Ele está no altar e Ele te convida hoje. O louvor vai tocar, nós não podemos estender, tem muita coisa para fazer, mas eu vou desafiar você. Você que tem coragem de renovar sua aliança. Partiu, rompeu. Ele veio ao seu encontro hoje para reatar alianças. Essa é a palavra. Ele veio para reatar alianças. Você que é corajoso, corajosa, você vai sair do seu lugar e vai vir para o altar. Eu desafio você. Pastor, estou inseguro, eu desafio você. Estou com medinho, desafio você. Pastor, não é o meu momento, desafio você. Porque Ele é o Deus que te vê. Você sabe por quê? Existe um relato bíblico de um filho que afastou do pai, perdeu tudo,
caiu na miséria e desejou comer a comida dos porcos. Você sabe por que existe essa história? Você sabe por que ela está ali acessível para mim e para você? Porque tinha um Deus que viu. Ele conhece suas conquistas e seus fracassos. Ele vê. Ele está vendo o seu erro. Ele está vendo sua queda. Ele está vendo sua falha. Ele está vendo o seu declínio. Mas hoje ele veio aqui para reatar aliança. Você sabe cantar aquela do pastor lá? Qual pastor lá? Nova aliança. Do... Dessa época, pastor. Pode ser. Como é que chama o pastor? Não sei qual que é. Eu estou esquecendo, eu não só lembro que a música fala de aliança. Aqui que canta assim. Mas quando eu pensava só. Quando eu pensava que estava só. Aí não tem um negócio. Não tem uma música dele que fala de reatar aliança? É isso! Oh meu Deus do céu! Aplauda Jesus aí, irmão. Deus está fazendo coisa grande aqui, The Chosen. Meu Deus do céu. Eu posso ver. Eu posso ver o Espírito de Deus tocando em corações, assim, fazendo assim, ó. Sabe aquele aperto, minha filha, sabe? Sabe aquele aperto, meu filho? Vamos ver quem vai vencer essa luta. Vamos ver quem vai vencer essa luta. Irmão, eu estou falando isso aqui no espírito de ousadia. Porque Deus já ministrou no seu coração essa semana